enorme tê-lo aqui com a gente hoje. Recentemente, ele foi o primeiro indígena eleito imortal na Academia Paulista de Letras. Ele vai nos ajudar a acessar outras dimensões do esperançar, a partir da cosmologia do povo indígena Munduruku, presente no Pará. O palco é seu, Daniel. Uí cabiá soá tem um brenhã, porangaretana gustare muriara. Chipato chansoato ter o bico sumarcã. Nada? Deu ruim? Eu fiz uma saudação na língua do povo Munduruku, uma saudação que a gente faz sempre que a gente vai visitar a casa de alguém. É uma saudação de quem está chegando. No povo Munduruku, quem dá as boas-vindas não é quem nos recebe, mas é quem chega para a visita. E nessa saudação, a gente fala do nosso sentimento, da nossa alegria de chegar a um lugar e ser recebido e receber as saudações das pessoas. Nessa saudação eu disse assim: bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes. Espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Vocês veem que é uma saudação de quem está chegando, e quem chega, dizem os nossos avós, tem que estar com o coração feliz, tem que estar com o coração aberto, alegre, para que o encontro aconteça de verdade. E quando é que o encontro acontece de verdade? O encontro acontece de verdade quando a gente sai dele melhores do que quando chegamos. O encontro é bom quando a gente ensina, quando a gente aprende, quando a gente abraça, quando a gente é abraçado, quando a gente fala, quando a gente escuta. O encontro é bom quando nos tornamos humanos melhores. O encontro é bom quando a gente se humaniza. O encontro é bom quando a gente é capaz de ser humano com o outro, plenamente humano. E isso tem a ver com a saudação que eu fiz para vocês, para dizer da minha alegria, da minha satisfação, e dizer que eu vim aqui para me encontrar com vocês. Eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para trazer um pouco dos saberes da tradição. Agora que vocês já sabem, digam bom dia na língua Munduruku. Nada ainda, né? Muito, mas é fácil. Bom dia na língua Munduruku, a gente diz simplesmente assim: uí cabiá. Uí cabiá. Não sei se vocês perceberam, mas no final fiz uma pergunta. Eu falei assim: uí cabiá soate um brenhã, bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes, porangaretana gustare muriara, que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Depois perguntei: chipato chansoato ter o bico sumarcã? Perguntei assim: está tudo bem com vocês? Aí, se estiver tudo bem, digam, por favor, chipato. Chipato. Chipato quer dizer tudo bem. Tudo bem, está legal, está jóia, maravilhoso, sensacional, fantástico, porreta. Beleza, mano. É uma expressão que nós usamos também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque tem uma característica do povo Munduruku que a gente não costuma cumprimentar as pessoas através do toque físico, como acontece na sociedade ocidental em geral. Que as pessoas chegam, cumprimento da mão, abraço, beijo e tudo mais. No povo Munduruku a gente não tem esse costume. Desde criança a gente aprende que quando a gente quer cumprimentar alguém e cumprimentar de verdade, a gente tem que chegar perto da pessoa, olhar nos olhos da pessoa, e olhando bem nos olhos da pessoa, a gente faz essa pergunta: chipato, tudo bem? Aí a pessoa cumprimentada tem a obrigação de dizer a verdade. Quer dizer, não tem, mas ritualmente ela teria que dizer a verdade, né? Porque, diz os nossos avós, os nossos olhos são a única parte do nosso corpo que não mente. E quando eu pergunto se está tudo bem para alguém olhando nos olhos, é porque eu quero saber. E se eu quero saber, eu preciso ter tempo para ouvir a outra pessoa.
Se de fato eu pergunto e quero saber, eu preciso ser generoso no ato de escutar. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que foi perguntada, ela também tem que ter a generosidade de dizer a sua verdade para quem pergunta. Desde sempre, desde criança, a gente vai aprendendo que é importante a gente buscar a verdade do outro e oferecer a nossa verdade para o outro, para que as verdades se abracem, que as verdades elas possam, de fato, ser importantes na construção da nossa humanidade. É claro que vocês, as pessoas, normalmente vão dizer assim, mas isso acontece lá com vocês vivem num lugar pequeno, todo mundo se conhece, é uma aldeia, né? É verdade, é por isso. Acontece, por esse motivo, a gente cresce junto, portanto, a gente se conhece desde sempre, mas também por um outro motivo muito simples, que eu gostaria de alertar vocês, atentar vocês para isso, provocar vocês para pensar sobre essa outra perspectiva, que é o do saber indígena. E esse outro motivo é porque o tempo dos povos indígenas é diferente do tempo ocidental. É claro que aqui eu vou falar do ocidental, que é o lugar onde a gente vive, obviamente. Mas o tempo dos povos indígenas, em geral, e vocês sabem que no Brasil existe uma diversidade cultural bastante grande de povos, são mais de 300 povos indígenas que ainda existem no nosso território, são faladas 274 línguas, mas, em geral, assim a gente pode dizer que esses povos todos têm esse mesmo princípio. O nosso tempo, o tempo dos povos indígenas, é diferente do tempo ocidental. E quando a gente entende isso, a gente consegue entender também por que são povos tão teimosos, tão resistentes, tão resilientes, tão esperançosos, não da esperança como uma atitude de aguardar acontecer, mas no sentido do esperançar mesmo, do agir. E eu queria fazer essa distinção para vocês entenderem o que os torna diferente, por exemplo, de mim, né? Além da beleza, né? É claro. O que nos torna diferente tem exatamente a ver com essa cosmovisão, com esse olhar sobre o tempo. Porque, vejam, o tempo ocidental, vocês sabem, ele é linear. O tempo ocidental ele corre para frente, não é? E a gente aprende o tempo como passado, presente e futuro, não é verdade? A gente aprende o tempo assim, que corre numa constante. Por isso, costumo dizer que o tempo do Ocidente é o tempo do relógio. E o relógio sempre corre para frente. Esse tempo do Ocidente é o tempo do relógio, esse tempo do relógio é o tempo da riqueza, é o tempo da produção, é o tempo da economia, é o tempo do investimento, é o tempo de correr atrás do tempo, porque aqui se aprende que tempo é. Não é, né? Vocês sabem, mas a gente aprende que tempo é dinheiro. E nós estamos o tempo todo correndo atrás do tempo, para quem sabe um dia ter tempo para gastar o tempo que nós nunca tivemos, não é? E quem sabe assim a gente se torne de fato felizes. Nós estamos, portanto, o tempo todo atrás de um tempo que não existe. Nós estamos o tempo todo atrás de um futuro. Nós aprendemos que o passado passou, tem a sua importância. O presente, a gente não liga. O que importa muito para o ocidental é o tempo que ainda nós não temos. E a esse tempo nós chamamos futuro. E, portanto, nós somos educados para sermos pessoas do futuro. Nós somos educados para planejarmos, porque assim a gente imagina que um dia, lá aos 99 anos de idade, a gente finalmente vai ser feliz depois de ter acumulado toda a riqueza possível e imaginável. Não à toa, e vocês sabem disso, qual é a pergunta mais clássica que a gente faz para as nossas crianças? O que você quer ser
quando crescer? Não sei se vocês um dia pararam para pensar nessa pergunta, mas ela sintetiza toda a pedagogia da educação ocidental, da formação ocidental. Todos nós, um dia, crianças, ouvimos essa pergunta. Todos nós, um dia, adultos, já com filhos, fizemos essa pergunta para os nossos filhos. Todos nós, agora, já avós, fazemos essa pergunta para os nossos netos. E ainda que a gente não tenha consciência do essencial nessa pergunta, a gente está dizendo que a nossa criança não é nada. Porque quando a gente pergunta o que ela vai ser quando crescer, nós estamos dizendo que ela não é absolutamente nada. Ela é um processo, ela é um projeto, ela é um investimento. A gente até gosta de usar essa palavra, né? Ela é um investimento, ela é, portanto, um vir-a-ser. E a sociedade vai colocando nas nossas crianças justamente a necessidade dela se tornar alguém na vida. E o que tem a ver esse ser alguém na vida? Tem a ver com o sucesso, tem a ver com a riqueza, tem a ver com o acúmulo. Mais uma vez, tem a ver com tudo aquilo que a gente considera importante ser quando a gente tiver 99 anos. E as nossas crianças, sem ninguém falar nada para elas, sem ninguém colocar isso como uma questão essencial da vida, elas vão sendo absorvidas por um sistema que vai dizendo que elas são do futuro. Que tudo o que acontecer com elas tem a ver com o que elas vão produzir, ou a riqueza que elas vão obter lá na frente, ou o sucesso que elas vão ter. E a gente ensina as nossas crianças a serem egoístas, a serem individualistas, porque a gente vai ensinando para elas, ainda que a gente não fale, que elas precisam competir, elas precisam ganhar um espaço na sociedade, elas precisam ser alguém. E ser alguém significa vencer. E aí todos os outros amiguinhos delas são essencialmente, basicamente, seus adversários. E ainda, repito, que a gente não diga isso verbalmente para elas, a sociedade acaba levando elas a entenderem que, se não fizerem assim, elas não vão conquistar o sucesso que a sociedade espera delas. Esse é o tempo ocidental. Isso é uma síntese, obviamente, de um pensamento mais longo. Mas, normalmente, nós somos uma sociedade, a sociedade ocidental é uma sociedade do futuro. Ou nós somos educados para sermos do futuro. O tempo indígena, no entanto, ele não segue a mesma lógica do Ocidente. O tempo indígena não é linear. O tempo indígena, o relógio do indígena, é a natureza. E vocês sabem que a natureza não corre para frente, né? A natureza, ela corre para trás. Não para trás no sentido de voltar para trás, mas no sentido de circularidade. Ela se projeta para trás para seguir para frente. A natureza, ela é completamente sistêmica. E ela está sempre em conjunto. Todas as coisas acontecem ao mesmo tempo com todos os seres. Vejam, por exemplo, que uma árvore, não dá para a gente entender uma árvore sozinha. A árvore, para ela poder ter vida e vida plena, ela precisa de todos os outros elementos. Ela precisa da água, ela precisa do vento, ela precisa do sol, ela precisa da minhoca, ela precisa do passarinho, precisa do macaco. Ela precisa de todos os outros seres para que ela cresça, e, ao crescer, ela devolve tudo isso para toda a natureza. De modo que, ao mesmo tempo que ela recebe, ela dá. Ao mesmo tempo que ela cresce, ela faz com que os outros seres que dependem dela também cresçam. Ao observar a natureza, as populações indígenas foram construindo um jeito de olhar para o mundo da mesma maneira, com a mesma circularidade. Então, começaram a pensar o tempo não de forma linear, mas começaram a pensar o tempo de forma cíclica.
observando, inclusive, o tempo da natureza, o tempo das estações do ano. E foram percebendo que no ano há 4 estações, na vida também tem 4 estações. Que se as estações da natureza elas não forem plenas, vai haver um desequilíbrio na própria natureza. Se na vida humana dessas populações não for observado cada tempo na vida das pessoas, elas também não serão plenas. De modo que a gente pensa cada estação do ano como também estação da vida. A criança é uma estação, o jovem é outra estação, o adulto uma terceira estação e o velho a 4ª estação. E cada estação da natureza precisa, como eu disse, ser plena. Nós não queremos que, agora que estamos vivendo a primavera, que a primavera seja a estação anterior que ela abandonou, né, da qual ela foi gerada. Não, ela traz a estação consigo para poder fortalecer a estação que vai vir adiante. De modo que o que se espera que uma criança seja, é criança. Daí que a gente nunca pergunta à criança o que ela vai ser quando crescer. Porque a gente já sabe de antemão que ela não será nada. Pelo simples fato de já ser tudo o que precisa ser. Assim como a primavera. A primavera precisa ser primavera. Ela não precisa ter saudade da estação anterior, ela não precisa correr atrás da estação que vem. Porque a plenitude dela é ser primavera. A criança precisa ser plenamente criança. E viver essa experiência dessa infância que está na vida dela, naquele momento. De modo que a gente não faz essa pergunta, entendendo que cabe aos adultos oferecerem condições, todas as condições, para que a criança seja plenamente criança. Nós dizemos, inclusive, que cabe aos adultos educar o corpo da criança, porque cabe aos velhos educar a alma da criança. Os adultos educam o corpo oferecendo desafios, oferecendo o conhecimento, oferecendo a possibilidade da criança conhecer o território onde ela vive, se comprometer com o território onde ela está, cuidar daquele território, porque a criança vai aprendendo que ela faz parte daquele lugar. Que a terra é ela, e que ela é a terra. Que é uma coisa só, que uma coisa é interdependente da outra. Portanto, gera-se uma necessidade de se viver o aqui e o agora. Daí a importância da gente entender que os indígenas só têm 2 tempos, o tempo passado e o tempo presente. O passado serve para não nos esquecer quem nós somos, de onde viemos e o que fazemos nesse mundo. E o presente serve para viver essa experiência acumulada pelos antigos. Quando a gente vai passando por cada estação de vida, né, e chega lá atrás, lá na frente, né, nos tornando avós, por exemplo, a gente começa a educar as novas gerações, fazendo o ciclo acontecer. E o velho, ele educa a alma da criança, sabem como? Contando histórias. Porque ele é o detentor das histórias da tradição, e essas histórias vão garantir uma resposta para a criança, a resposta de que ela está vivendo o seu momento certo, está vivendo o seu presente. E o que é o presente? Meu avô, que era um sábio, sempre que queria nos lembrar disso, ele dizia: olha, meus netos, se o momento atual, se o agora não fosse bom, não se chamava presente. E ele dizia isso para nos lembrar o presente sob 2 perspectivas: o presente tempo e o presente dádiva. O presente tempo, o agora, o hoje, esse momento, e o presente dádiva é algo que você recebe e que precisa usá-lo imediatamente. Você não pode deixar para usar amanhã.
porque você não ganhou futuro, você ganhou presente. E ele dizia, quando a gente recebe um presente, a gente também tem que ter duas atitudes. A primeira, gratidão, agradecer pelo presente recebido. Aí os povos indígenas, para cumprir isso, foram inventando as suas artes, foram inventando o seu pertencimento. Fazem isso cantando, dançando, pintando os corpos, enfeitando seus corpos, rezando, batendo seu maracá, batendo seu pé no chão. Assim, agradecem. E, nessa gratidão, eles vão, os povos indígenas vão agradando ao grande Criador, ao universo, que aí pode ter o nome que tiver, não tem problema, agradece ao universo, o universo fica tão feliz pela gratidão recebida, que ele devolve com novas dádivas. E, por outro lado, a segunda atitude é usar o presente recebido. E aí o universo fica tão feliz que o presente que ele ofereceu foi usado devidamente, que ele devolve com novas dádivas. O povo indígena, pessoal, é um povo do presente. É um povo do agora. E eu queria deixar assim uma mensagem para vocês que estão nesse evento tão rico, tão bonito, tão generoso, que é justamente da esperança. Mas não a esperança do ficar esperando, porque ficar esperando nos remete a quê? Ao futuro. Alguém vai fazer pela gente. Alguém vai aparecer um salvador da pátria. Vai aparecer uma entidade. Vai aparecer uma força sobrenatural qualquer que vai resolver os nossos problemas. Aí a gente entrega, para essa força sobrenatural resolver as nossas questões. Estamos falando de um esperançar. O esperançar é exatamente tomar a atitude hoje, a atitude de quem vive o presente como um presente. Por isso que quando pediram, que eu desse um tema, eu falei de a gente pensar o esperançar ancestral. Que a pergunta que a gente tem que fazer hoje, nós estamos aqui. Você está sendo um bom ancestral hoje? Já pensaram que é aqui que se forma um ancestral? É no presente? É claro que a gente tem a memória, e essa memória traz os feitos daqueles que vieram antes da gente, mas cabe a nós dar continuidade a essa memória. E é a gente que vai construindo essa memória. É a gente que vai deixando, de fato, um legado para aqueles que vêm depois da gente. E talvez daqui a 50 anos, meus descendentes vão perguntar, será que meu avô foi um bom ancestral para mim? Não é? Assim como eu, que me remeto sempre ao meu avô foi um bom ancestral para mim. E aquilo que ele deixou ficou em mim. E o mais importante, e já vou concluindo, o mais importante, só o hoje nos compromete. Só o presente nos compromete. Nenhum outro tempo nos compromete tanto quanto o presente, quanto a consciência de que nós temos que ser bons ancestrais. Só o hoje é que vai nos remeter a realizar coisas, a fazer coisas, a oferecer coisas, a proporcionar coisas. É uma atitude que nasce dentro da gente a partir do nosso presente. Eu diria, sejam bons ancestrais hoje, para que a gente tenha um mundo lá na frente que possa olhar para a gente e não ficar frustrado, pelos seus antepassados, que seremos nós. Isso é muito importante, é importante a gente pensar nisso, é importante a gente pensar que os povos indígenas, por serem povos do presente, eles são natureza, e por serem natureza, lutam por manter o seu modo de vida. Não são preguiçosos, não são selvagens, não são antipáticos, são até bonitos, eu diria,
porque eles estão comprometidos com o agora, com o hoje, estão comprometidos com este momento. E eles vão lutar sempre pelo seu território, pelo seu lugar, porque é isso que os torna natureza. É isso que faz deles partes do mundo, do lugar onde eles vivem. Ao invés de explorar o lugar, eles se adequam ao lugar. Esse é o motivo da resiliência que os povos indígenas trazem consigo. E esse é um exemplo de pertencimento. Esse é um exemplo de esperança. Muito obrigado.